Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adriana Couto, bem-vindos ao meu canal Divertidamente Entretenimento para falar de Esaret. Esaret é uma série turca que está atualmente sendo transmitida na Turquia, ou seja, eles liberam os capítulos, os episódios de segunda a sexta e eu faço os resumos e algumas análises, comentários pessoais sobre o episódio e não vai ser diferente aqui neste episódio, também tem os meus comentários. E lembrando o que aconteceu no episódio anterior, Hira a todo custo quer cumprir as regras do casamento circassiano para fazer tudo certinho, para agradar a Fifi, e então ela evita ficar sozinha com o Orhun. E a última cena que acontece é aquela cena onde eles estão saindo pela manhã dos seus quartos e Hira evita ficar sozinha com o Orhun, fecha a porta na cara do Orhun. Depois ele pergunta se é proibido dar bom dia, ela diz que não e desce rapidamente as escadas com a desculpa que ela vai procurar pelo Alítio. Assim termina. E começamos o episódio 197 com o Orhun trabalhando no escritório e quem leva o café para ele é a Gontia. Então ele, lógico, acha estranho e ele escuta uma voz lá da porta, bom apetite. É a Hira desejando para ele bom apetite e ela chega o rostinho assim na porta do escritório e ela fala que ela mesma preparou o café. Então ele entende que ela tá só evitando ficar sozinha com ele, ela fica do lado de fora. Vem a Fifi e quando a Fifi aproxima, ela vê que a Gontia, que saiu lá de dentro do escritório, e a Hira agradece por ela ter servido o café para o Orhun e a Fifi não fala nada, passa liso. E depois o Orhun vai até a porta do lado de fora do escritório e pergunta para a Hira se ela vai ficar ali o dia todo, que o café não tem o mesmo gosto sem ela. E aí ela já fala que tem que buscar o Alítio, cadê o Mussa? Sai, grita o Mussa e sai de fininho também. E deixa o Orhun sozinho. Então ela realmente está determinada a cumprir as regras do casamento circassiano. E numa nova cena a gente tem a oficina do Ourives e chega um rapaz. Esse rapaz é o primo do Orhun. O nome dele é Jangir. O Jangir Demihanli, ele veio pessoalmente falar com este Ourives para fazer uma oferta de negócios, porque este Ourives é um excelente profissional e ele vai pessoalmente fazer essa proposta de negócios, porque esse Ourives rejeitou as propostas oferecidas pelos funcionários do Jangir. E, nesse caso, como ele veio pessoalmente, o Ourives acaba aceitando a proposta e se sentindo honrado por essa procura, né, do próprio Jangir para trabalhar, para fazer um trabalho de parceria. Então ele sai da loja do Ourives. Fazendo só uma correção, antes dele sair, ele vê a peça, o anel que o Ourives está preparando para Hira. E o Ourives comenta que é um design exclusivo feito por uma senhora com gostos especiais. E o Jangir pede para olhar o anel, olha, e depois de umas trocas de conversas entre eles, ele sai da loja. E ainda fora da loja, antes de entrar no carro e ir embora, vem Hira e ele vê Hira. Não sabe quem é, mas enquanto Hira está caminhando para entrar na loja, o lenço que ela tem no pescoço cai. E já dentro da loja, ela está olhando o anel e diz para o Ourives que é exatamente o que ela queria, elogiou o acabamento, agradeceu pelo trabalho. E o Jangir, ele entra novamente na loja e percebe que ela é a pessoa dona, a pessoa que pediu por aquele anel. E ele fala, né, essa obra-prima é sua, né? Então ele elogia a Hira e depois ele devolve o lenço e comenta que foi o vento que fez o lenço dela cair.
Então a Hira agradece, pede desculpas por incomodar, vai embora. E termina-se essa cena. Numa nova cena, mostra o Jang já no escritório dele, desenhando os olhos de Hira num caderno. E a irmã entra e pergunta, né, sobre aquele desenho. Ele fica um pouco chateado, ele não deixa muito ela ficar olhando. E depois ela comenta que tem uma notícia que o Orhun Dermihani vai se casar. E eles querem trazer algum tipo de surpresa, alguma coisa contra, né, a família Dermihani, o Orhun Dermihani. Então terminamos essa cena também e mostra a Hira já entregando o anel pro Orhun, gente. Essa cena é muito linda. Ela fala que o Musa e ela reviraram o comércio de cabeça para baixo, mas que nada parecia certo, né? Ela não encontrava nada que estava agradando, que ela gostaria de dar para o Orhun. Mas de repente ela teve a ideia e ela entregou o anel, né? Colocou o estojo do anel nas mãos do Orhun. Ele abre, vê o anel e ela diz: queria que fosse algo significativo e duradouro, então pensei nisso. Então ele olha para o anel e aí ela fala: a garota cativa dentro do dragão agora está livre e feliz graças a você, Carlihan, que é o nome do homem, né, da lenda, na lenda do dragão. E o Carlihan fica ressoando na mente de Orhun, porque é muito significativa toda essa história, todo esse conto na vida dos dois, né? É uma referência aos dois também. Então ele pega o estojo, tira o anel antigo do dedo e coloca o novo anel. E ele não diz nada, gente, ele tá ali tão envolvido, tão entregue para ela, né? Ele olha com tanto desejo, com tanto amor para Hira. Então ele pega na cintura de Hira, aproxima ela dele e ela já pergunta: você já esqueceu das tradições? E ele diz: esquecemos tudo, menos de nós. Eles se olham, gente, com um desejo ali um pelo outro, eles se aproximam. Eles nunca estiveram tão próximos a ponto de beijar. Cunhado! Gente, a voz do Musa assusta a Hira. O Orhun, né, desconcentra daquela investida e eles se afastam. Poxa, Musa, isso era a hora. Não, Musa. Gente, eu nunca vi o Orhun com a cara tão grande de frustração. Do tipo, eu não tô acreditando. Do tipo, até a musiquinha na trilha sonora murcha. A Hira também ficou frustrada, porque ela tava tão entregue nesse momento. Era o momento, gente. Eu dou toda a razão pro Orhun ficar frustrado. Ele nunca conseguiu tanto, assim, chegar tão próximo de Hira. Ai, Musa. Olha, Musa, nós te amamos, mas dessa vez você estragou tudo. Gente, foi uma cena hilária, muito divertida. Depois vocês precisam assistir. E para quem é novo em séries turcas, não está acostumado, o canal 7, ele é um canal conservador. E então eu quero fazer um parênteses aqui. Porque quem está esperando um beijo real, um beijo na boca mostrado no vídeo, eu sinto informar, mas esse canal não permite. Então, vai deixar entender que um beijo aconteceu, mas não vai mostrar o beijo. E antes que vocês fiquem frustrados, gente, eu me surpreendi por saber disso. Quando eu comecei a seguir a série, eu realmente não sabia. Mas centenas de milhares de pessoas estão assistindo essa série. É uma série linda, é uma série romântica, muito envolvente.
E por não ter esse detalhe de um beijo mostrado explicitamente, a gente tem a elaboração, a criatividade de outras cenas incríveis para compor a série, para ficar interessante, para ficar envolvente, gostosa de assistir e provocar na gente esse desejo de querer sempre ver e a gente ficar realmente envolvido, né? A gente ficar fã da série, mesmo sem ter esse detalhe, que realmente é um detalhe importante, mas a gente ganha por outros lados também. A gente ganha porque eles capricham nos momentos, eles capricham nos diálogos, nas expressões. É uma série que está realmente incrível, maravilhosa. A atuação do Cenk, da Marracini são maravilhosas, perfeitas. Então, assim, tá valendo a pena de ver a série, mesmo sabendo desse detalhe. Então, bora pra frente, voltando pra cena. Não era apenas o Musa que chegou ali, porque a Gontia foi convocada também. Para não deixar a Hira sozinha junto com o Orhun. Musa pede desculpas. E então, gente, o Orhun rapidamente ele pensa ali. Ele que estava no auge do seu desejo, ele e a Hira, né, desconcertada, bem sem rumo mesmo, assim, até a Hira ficou um pouco sem rumo com a situação acontecendo. Então, numa atitude inusitada, o Orhun pega a Hira, coloca a Hira no ombro dele e sai carregando a Hira. E então a Hira começa a dizer: o que você está fazendo? Pare, Orhun. O que você está fazendo? Você pode me abaixar? Por favor, me abaixe. O que você está fazendo? E nisso ela passa dentro da sala, o Orhun subindo as escadas, ela dizendo: por favor, me coloque no chão, me deixe em paz, por favor. Oh, meu Deus, e a situação, né, toda assim, todo mundo que estava no caminho viu, né, a Fifi e Perihan, e a Fifi pergunta para Perihan, que situação é essa? O que ele pensa que está fazendo? Então ele entra no quarto, ele fecha a porta, e a Hira dizendo, né, o que você está fazendo? Você pode me baixar agora? Por favor, pare agora. E então ele põe ela em cima da cama, e o Orhun diz para ela: estou sequestrando você. Aí a Hira fala: o que eu perdi? Eu não entendi nada, né? E então o Orhun fala que nessas circunstâncias, né, circassianas, se o menino sequestrar a menina, a partir de então não haverá mais costumes. Então acabou. Não precisamos seguir nenhuma regra a partir de agora. E essa frase, não precisamos seguir nenhuma regra a partir de agora, fica ressoando na mente de Hira. Gente, quando a Hira entrega o anel para Orhun e ele pega ela pela cintura e ela fica preocupada com as regras, com as tradições, e quando acontece a missão abortada do beijo, né, pela presença dos dois ali, do Musa e da Gontia, o Orhun ele agiu novamente com rapidez quando ele sequestrou a Hira e levou para o quarto, e quando ele comunicou que as regras não eram mais necessárias. Ele percebeu que ela estava presa mais uma vez. E nesse momento ele a libertou das regras, porque a Hira, mais uma vez, ela se encontrava num cativeiro. Ter tradições e regras para seguir. E ele pôde trazer essa liberdade para ela. Eu já disse nos meus vídeos que o Orhun, ele valoriza muito a liberdade de Hira porque ele sabe todo o contexto de vida dela, uma vida inteira sendo escrava. Então, ele, ao permitir que ela não tivesse mais que se guiar por regras e tradições, era uma liberdade para Hira, ele a libertaria dessas regras. E eu não sei, gente, se é uma intenção do autor trazer essa correlação aqui.
eu enxerguei essa correlação e que Orhun libertou Hira de um cativeiro que agora é o cativeiro das tradições. Então essa foi a minha percepção. E, gente, preparem-se para o que vem agora. Estão preparados? Porque essa cena é linda também. Tudo que o Orhun disse para Hira. Ela fica preocupada. E agora o que vai acontecer? E ele diz para ela: o que você quiser vai acontecer. Você vai planejar o casamento que deseja. Eu? Tudo que está em seu coração, tudo que vem à sua mente, como quiser, vai ser assim. Apenas imagine e me diga. O casamento não precisa ser aqui. Nós não precisamos estar aqui. Se você quiser, podemos ir para o outro lado do mundo. O outro extremo do mundo? Por exemplo, podemos ir ao Burchard Gardens, no Canadá. Eu nunca ouvi falar disso antes. Eu já ouvi. E eu vou te contar. Feche os olhos e pense que você está lá. Então Hira fecha os olhos e ele diz: há um rio fluindo harmoniosamente como o seu cabelo. O que se move na água, luzes coloridas brilhando como o interior dos seus olhos. Vários tipos de trilhas para caminhadas de flores. Você pode imaginar? E nisso ele faz um carinho nela e ela abre os olhos e ela fala: muito bonito, sim, muito bonito. E ele fala para ela: gente, não há limite para o que eu posso fazer por você. Apenas sonhe e me conte esses sonhos. Que esse seja o nosso lema de casamento. Muito lindo, gente. Então, gente, a Hira fala: não, isso não é possível, de jeito nenhum. Sua família tem regras importantes. E é por isso que não vai acontecer, quer dizer, não deveria acontecer. Além disso, a dona Fifi, então ele interrompe ela e fala: este é o seu casamento. Você deveria fazer do jeito que quiser. Esqueça as regras. Mas este também é o seu casamento. Vamos planejá-lo juntos. E ele diz: o que eu quero e o meu sonho estão exatamente aqui. E como você disse, esse é o meu casamento também. Estou muito curioso sobre o sonho da minha futura esposa. Você não vai me privar disso, não é? Ou seja, ele quer saber o que se passa na mente de Hira ao planejar um casamento para eles dois. Ele fica muito curioso em saber o que a Hira pensaria, né, para fazer uma cerimônia para eles dois. Ele não quer ser privado de saber disso, né, de saber o que se passa na mente de Hira. Então ela já desconversa, né, ela já se afasta um pouco dele. E ele diz: ela diz: bem, podemos fazer qualquer coisa no Cáucaso, talvez como na primeira vez que conversamos. E ele diz: essa estação não é adequada neste momento, lá faz muito frio. Mal posso esperar o tempo esquentar. Gente, ele não quer esperar para casar. Teremos uma cerimônia separada lá na primavera. Então ele, assim, pode até ter uma outra cerimônia na primavera, mas ele quer uma outra antes. Por enquanto, é só pensar aqui ou onde quiser. Você apenas sonhe, eu farei acontecer. Muito lindo, gente. Então, numa outra cena, mostra lá na cozinha que temos a Lizzie, Concha e Musa comentando sobre quão romântico foi o jantar da noite anterior e também do que tinha acabado de acontecer, que eles acharam assim surpreendente o Orhun colocar a Hira nas costas e sair andando com ela. E então, além deles acharem divertido,
A Gontia disse que não existe amor como o deles no mundo. Não existe, gente, não existe. Então, numa outra cena, mostra a Hira procurando a Fifi e o mordomo diz que ela está com o Orhun no escritório, que eles estão conversando, e ela diz que vai, então, procurar por a Fifi mais tarde. Então, já mostra a cena com a Fifi e o Orhun dentro do escritório e a Fifi dizendo que ação desnecessária, tal coisa foi vista na mansão Demi Hanley. Você não poderia explicar se houvesse um convidado em casa. Ele diria: o que aconteceu com o grande Orhun Demi Hanley? E o Orhun comenta: você sabe que eu não ajo de acordo com as palavras, a opinião das pessoas. E ela comenta: eu sei por que você age dessa maneira. Você evitou cumprir com os costumes sequestrando a noiva. Não pense que eu não entendo o que você está passando. Eu também vi o que aconteceu quando você descobriu que era ela, mas tudo tem seus modos. O Orhun Demi Hanley que eu conhecia não era esse. Ele era um homem que agia com a mente, não com sentimentos. Então ele responde para ela: seu filho agora viu os limites dos caminhos percorridos pela razão. Esse caminho nem sempre foi o caminho certo. E ela fala: não entendo esse desconforto. Vamos ter que quebrar agora todos os costumes e tradições só porque você pensou que a perdeu? Ok. Foi ruim, mas você saiu de um desastre. Mas então ele interrompe ela e fala: mãe, eu não saí de um desastre. Eu fui o próprio desastre. E aqui, gente, um parênteses. O que é desastre? Desastre é um acontecimento que causa sofrimento e grande prejuízo físico, moral, material, emocional, ou seja, uma desgraça, né? Então ele tem consciência de que ele foi esse acontecimento na vida da Hira, que ele causou sofrimentos e prejuízos para ela. Bom, então voltando à conversa dos dois, ele fala: nestes tempos lindos, não vamos mais falar dos velhos tempos. Bem, diz ela, mesmo que a tradição não se cumpra, aquele casamento de Demi Hanley será realizado. Então eu quero que tudo seja planejado corretamente. E ele responde: concordo com você nisso. Ela é a pessoa certa para planejar o seu casamento, Hira. Eu disse a ela que ela pode fazer o que ela quiser. Não precisa seguir tradições. O casamento será exatamente como ela sonhar. E então a Fifi comenta: não, ela não pode fazer isso. E ele responde: sim, porque eu quero assim. E então a Fifi fala: você deixa para ela planejar um casamento que contará com a presença de toda a sociedade e que mostrará o respeito dos Demi Hanley? Certo? Sim, mãe, minha futura esposa planejará nosso casamento do jeito que deveria ser. Então a Fifi fica com uma cara de reprovação e sai. Gente, que gosto de ver essa cena. Ele respira fundo depois que ela sai, porque ele acabou de ter uma conversa difícil, mas necessária. E ele sabe o quanto a mãe dele é presa nessas regras e tradições. Mas ele também aprendeu com a Hira o que é viver, né? Viver e experimentar, gente. Viver com leveza, viver com essa leveza de ser, viver com o coração e não com a razão. Isso é lindo, né? Ele aprendeu demais com ela. E a Hira é um fruto de uma sociedade de regras. A escravidão impõe todas as regras. E mesmo assim, ela, a Hira, soube manter um coração puro, dócil, mesmo com todo esse peso que foi, né, o contexto de vida dela. E não é à toa também que lá na temporada 1, o tio Pachá, ele disse que a Hira se adaptaria muito bem onde quer que ela vivesse. Então, mudando de cena agora,
nós temos a Hira sentada junto à árvore para pensar e planejar o casamento, sobre o que ela deseja, e ela fica se perguntando como deveria ser, onde, com quantas pessoas, grande, pequeno, enfim, ela fica ali pensando como que deveria ser o formato desse casamento. E ela pensa em pegar umas ideias na internet, mas aí ela lembra que tem que ser algo significativo para os dois. Então ela desiste, né, de pegar ideias pela internet, começa a imaginar, fecha os olhos, imagina, depois abre, faz anotações, vai anotando suas ideias. Então, passado um tempo, chega o Musa e pergunta o que ela está fazendo ali, o que ela está escrevendo, o que ela está anotando, se é uma poesia, um poema, e ela diz que não, que ela está planejando o casamento. Que o Orhun tinha dito para ela que seja tudo como ela imaginar. E ela fala para ele se assentar e o Musa comenta com ela: bom, se depender de você, será o mais lindo. Diga-me o que você escreveu para o homem mais inteligente. Ele pergunta, né, o que ela está pensando sobre o casamento. Então ela comenta: antes de voltar à memória, um dia eu ouvi o chamado do mar. Eu me sentia sem esperança, sentia um vazio e com muito medo. E aquela voz disse: venha até mim. Você não pertence a esse lugar, aqui é o seu lugar. Ele estava dizendo: não é o lugar. Segui o chamado do mar, vi Orhun lá, me reencontrei com ele, recuperei minha vida. Quando voltarmos a dizer sim, quero que o mar nos testemunhe, que nosso casamento seja na praia, que as ondas, né, o mar beije nossos pés e que o som dele seja a nossa música dançante, só nós dois. Que lindo, né, gente? Eu achei esse momento tão forte da Hira reconhecendo tudo que ela vivenciou depois que ela reencontrou com o Orhun. Achei maravilhosas as palavras e como foi construída essa cena. Então o Musa comenta com ela: juro, irmã, você explicou muito bem, eu adorei. Mas como assim é só para nós dois? Nós não vamos também? E ela fala: claro que vocês virão, isso é apenas parte do meu sonho. Se fosse feito assim, também não importaria, diz o Musa. E então ela fala: não quero que fique lotado, desde que haja pessoas que amamos, pessoas que sabemos que nos amam e que nos farão felizes, que tudo corra bem. Você merece, disse o Musa. E ela fala: tudo que eu quero é paz. Não precisamos de nada extravagante. Espero que ele goste também. Quem? Meu cunhado? Faça o que você fizer, ele gosta. Veja com que você está preocupada. Irmã, estou indo buscar o Alite, estou atrasado. Estou indo agora, está bem? Está bem. E assim, gente, a gente termina o episódio 197. Foi lindo, não foi? Mesmo com todas as questões que aconteceram. E falando do Fragma 198, Hira chega até a Fifi, gostaria de falar com ela sobre o casamento, mas a Fifi simplesmente ignora e passa direto. E num corte, numa nova cena, mostra a Perihan também passando pela Hira, dizendo, né, sobre a preparação do casamento, que são muitos nomes importantes, pelo menos 1000 convidados, não é nada fácil acomodá-los. Espero que você consiga. Então a Hira fica um pouco frustrada, pensando que não era o tipo de casamento que ela estava pensando. E é isso. Numa nova cena, mostra o Orhun comentando um horizonte sem fim. Onde é? É o mar ou seus olhos? Ai, gente, que isso. Orhun. Então, numa outra cena, temos a Fifi e Hira na sala. Ela pega as anotações de Hira, porque a Hira entregou para ela, e rasga o planejamento sobre o casamento. Nisso está saindo Orhun e Musa do escritório. Ele presencia essa cena
e a Afif dizendo que esse não é um plano de casamento, isso só pode ser um insulto à família. Então Orhun pergunta o que está acontecendo e Hira vê que o Orhun escutou essa conversa. E nós terminamos o frag, mas antes, gente, só para terminar, eu gostaria de comentar que eu deixei aqui nos comentários do meu vídeo um link para vocês assistirem um vídeo aqui no YouTube mesmo sobre o jardim Butchart Gardens no Canadá, que o Orhun comentou aqui nesse episódio. E se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e ative a notificação para saber dos próximos vídeos. Comente aqui embaixo o que você achou desse episódio, de toda essa situação com Musa, ou do outro momento que você gostou. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas conheçam o meu canal. Agradeço a contribuição, agradeço que você chegou até aqui. Muito obrigada e um abraço.